E agora a gente vai chamar a doutora Renata. Ela é palestrante, especialista sênior da Secretaria de Estratégias de Controle para Combate à Fraude e Corrupção, e vem falar sobre políticas de integridade como instrumentos de prevenção à corrupção. Oi, boa tarde. Que responsabilidade, né? Falar depois do professor José Ricardo, mas foram muito interessantes as provocações que ele fez. E eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que tem ocupado não só as notícias, mas as conversas de bar, o nosso dia a dia. Eu queria começar falando um pouquinho de mim. Eu sou engenheira civil de formação, e toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam intrigadas com o que uma engenheira civil está fazendo no Tribunal de Contas da União, e vem falar de corrupção e política de integridade. Mas na época da faculdade, tudo que eu queria era estar numa obra, ou estar numa prancheta de projeto, mexendo com isso. Quando eu me formei, eu fui surpreendida com um lado que eu não conhecia. Talvez por inocência, muito nova, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que a faculdade não me preparou para trabalhar num meio tão corrupto como o mercado de construção civil. E aquilo me chocou no começo, e por isso minha história profissional foi mudando. Achando que era por isso, mas depois fui trabalhar no serviço público com licitações, a situação não mudou. E no decorrer da minha vida profissional, eu vi que isso não está, vamos dizer assim, condensado ou restrito a determinado campo. Isso faz parte do nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos. E isso, e também, porque eu tive um chefe que falava que eu tinha o dedo podre, para achar coisa esquisita, eu falava assim, é porque as pessoas, às vezes, não estão prestando atenção no que estão vendo. Então, foi aí que eu fui mexer com fiscalização de obra e passei pela CGU e acabei no TCU, onde a minha maior parte da minha experiência foi com fiscalização de obra. Mas antes, eu queria fazer um alinhamento aqui de corrupção, e depois da palestra do professor José Ricardo, isso faz mais sentido, que é o conceito de corrupção. Se a gente ficar no conceito puramente legal do crime de corrupção, a gente tem que ter dois polos, o ativo e o passivo. O ativo sendo aquele que paga para obter uma vantagem indevida, e o passivo aquele que recebe essa vantagem, recebe esse dinheiro para fazer um favor. E esse passivo, invariavelmente, é um servidor público. Esse seria, de maneira bem simplificada, o conceito legal do crime de corrupção. Mas eu queria ampliar esse conceito, porque eu acho que ele não cabe, ele é restrito a um crime, mas ele não cabe nas nossas relações do dia a dia. Então, eu trouxe aqui um conceito da transparência internacional, no qual ele fala que corrupção é o abuso do poder confiado de forma a obter ganhos privados. Então, é como o professor falou, é não olhar o outro, olhar só a si mesmo. E isso engloba as situações onde a pessoa comete alguma coisa para obter um benefício próprio ou de outrem, sem que tenha que receber por aquilo. Seria, por exemplo, eu como diretora do departamento de rodagem, decidi passar uma estrada perto da fazenda do meu pai. No âmago, isso também é um ato de corrupção. Alguém me confiou, me colocou num determinado cargo, pode ser eleito ou não. Pode ser, inclusive, por concurso público. Mas eu abusei daquele poder para um benefício próprio. Então, a dicotomia aqui é pensar, alguém me deu um poder, me confiou naquilo, e eu abusei dele para ter um ganho privado. Então, para a palestra, eu queria que a gente ficasse com esse conceito de corrupção.
E pensando nisso, quando a gente está falando de ações de combate à corrupção, a gente tem que perceber que não podem ser ações isoladas. Ou até podem. Pode começar por cada um de nós. Mas é a união, é a consolidação de ações que faz esse combate ser verdadeiramente efetivo. Com isso, quando a gente fala em combate à corrupção, normalmente a gente tem essa imagem na mente. Polícia, pé na porta e alguém preso. Normalmente, acho que talvez por usar o termo combate, a pessoa pensa nessa coisa de enfrentamento mesmo. E essa é a imagem. Mas supondo com isso daqui. Então, isso significa que a gente foi em um determinado lugar, o poder público, conseguiu detectar um ato incorreto e conseguiu punir. Mas e depois? E depois que aquilo dali aconteceu? É nessa hora que a gente tem que pensar ações de combate à fraude e corrupção num tripé. Esse tripé vem pela prevenção, ações preventivas para que outras ações como essa não ocorram, a detecção e a punição. Todas elas são igualmente importantes. Só que, normalmente, nós privilegiamos a detecção e a punição. É mais real. Você vê uma pessoa, um corrupto, uma pessoa que abusou daquele poder e foi preso, aquilo é real. E a prevenção, às vezes a gente fica pensando que é só um blá, blá, blá. Mas se a gente não agir nas três, não funciona. Então, eu vim aqui pensando principalmente em falar em algumas ações preventivas. E vocês veem que elas se retroalimentam. Porque a punição e a detecção também são formas preventivas. A expectativa de consequência por aquele ato gera também um efeito preventivo. E aí eu trouxe um triângulo, o triângulo de Kress, acho que acho que foi dos anos de 1970 que ele propôs isso daqui. E já houve outras propostas, mas eu trouxe essa formação clássica para provocar. O que o Kressig disse é que para ocorrer uma fraude, ou no caso aqui a gente pode estar falando também de corrupção, existem 3 condições para aquilo ocorrer. A primeira delas é oportunidade. Meu pai também já tinha me dito, me diga que um homem é honesto se ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa e não o fez. Porque enquanto a pessoa não teve oportunidade, às vezes a gente não sabe. Isso, quando a gente pensa no contexto público, isso está ligado às fragilidades institucionais. Então, são as ausências de controle, ou o meio que ele está inserido. Outra coisa é a motivação, ou também conhecida como pressão. A pessoa faz isso porque está passando por uma dificuldade financeira, ou pela própria ganância dela. Então, ela tem aquela motivação ou uma pressão para cometer aquele ato. Isso seriam fragilidades humanas. Isso está no nosso DNA. Todos nós temos. E, por último, ele coloca a parte da racionalização. Normalmente, quando a gente vê grandes escândalos de corrupção, a gente pensa naquelas pessoas que beiram a sociopatia. Mas, na verdade, a grande maioria delas são pessoas como nós, que passam por um processo de racionalização, porque ninguém quer se ver como corrupto. Elas racionalizam aquele ato. Então, nessa hora, eles falam assim, todo mundo faz, se eu fizer, ninguém vai saber, aí, ou se eu fizer, um outro vai fazer. Ela passa, eu estou passando por tanta dificuldade, gente. Meu chefe fica me exigindo, rouba as minhas ideias, então eu me sinto no direito de fazer isso daqui para ter algum tipo de recompensa. É nessa hora que a pessoa racionaliza. E isso são as más práticas sociais. É o que a gente ouve nas conversas. Então, isso, dentro do contexto público, seria isso daqui. E aqui provocando, se tudo bem, se simplificando e realmente se fosse só isso daqui, como é que eu previno, como é que eu combato isso daqui? Não dá para a gente ficar só no que a gente conhece como hard controls, ou que são as regras. A gente precisa
focar nos valores. Porque senão a gente vai estar sempre correndo atrás do nosso próprio rabo. Não adianta, você pode ter o seu melhor sistema de controle. Uma pessoa motivada vai burlá-lo. E até quando a gente vai ficar criando mais controle, mais controle, mais controle? Tem uma hora que a gente começa a ficar ineficiente. Por isso que é importante focar também nos valores. E trazendo isso para o conceito de integridade, essa palavra bonita que muita gente anda falando, eu até comentei, é uma tentativa de trazer uma agenda mais positiva para o combate à fraude e corrupção. Mas, no fundo, a gente está falando da mesma coisa. Se vocês forem olhar o conceito de integridade no dicionário, vocês vão ver dois conceitos. Um voltado para questões de coisas, que seriam coisas íntegras, são coisas que não estão quebradas, que não estão arranhadas, que se mantêm da maneira como foram criadas. Se nós transferirmos isso para as pessoas, nós estamos falando de pessoas honestas, pessoas probas, pessoas éticas. Só que aqui, quando a gente está falando de políticas de integridade, a gente tem que ampliar e fazer uma coisa relacionada à integridade pública. Porque não é só a integridade de cada um de nós. É integridade nas instituições públicas. E isso, eu trouxe o conceito da OCDE, que fala, refere-se ao alinhamento consistente, vejam, consistente, não é só de vez em quando. A adesão de valores, princípios e normas éticas comuns, não é dos nossos grupos de bolhas, comuns, para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público. E aqui eu quero destacar interesse público e interesse privado. É exatamente o que o professor José Ricardo falou. É o outro. Quando eu ia fazer fiscalização, e eu falava assim, mas por que vocês foram pagando, sabendo que o cara não estava integrando? Coisa simples, antecipação de pagamento em obra. Mas eu falei assim, não estava saindo do seu bolso, né? Porque você faz isso na reforma da sua casa? O cara não termina o que ele fez, aí você dá um dinheiro para ele e fala assim, não, pode continuar fazendo. A gente não tem a sensação, mas é nosso, é do outro. E é aí que a gente tem que se concentrar. E vejam que isso aqui se alinha exatamente com o conceito que eu pedi para vocês guardarem de corrupção. É pensar no interesse do outro, no interesse público, antes do privado. E a provocação, quando a gente já fez esse tipo de comparação, principalmente no Tribunal de Contas e em rodas de conversa, é que é como se a corrupção fosse uma bactéria. Dependendo do meio que ela tiver, ela se propaga. E se esse meio for a integridade, ela não vai se propagar. Ela vai acontecer e vai ser tirada. Agora, se o meio for propício, é da ideia, né? A coisa se prolifera até uma coisa ser sustentável. Então, a integridade, por si, é uma das maiores ferramentas para combater fraude e corrupção. Está falhando, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. No meio íntegro, a corrupção não. A corrupção. A corrupção não vai se propagar. Ok. Mas e como é que é isso de integridade pública, programa de integridade? Porque é fácil, né? Até a hora que a gente começa a fazer. Então, não é uma coisa simples. E eu trouxe aqui 2 modelos, só para ilustrar o que seria um programa de integridade pública. O primeiro da OCDE. A OCDE fala que tem que ser um sistema. Não é uma ação isolada, ele é um sistema. E nele precisa do compromisso, aqui destacando o compromisso da alta administração das instituições. Se você não tiver um patrocínio da alta administração, muito difícil de você emplacar
um programa de integridade. As responsabilidades têm que estar definidas e claras. Tem que ser uma estratégia do órgão. De novo, não é uma ação isolada. E tem os padrões para ajudar, porque tem muita zona cinzenta. E, às vezes, a gente precisa de ajuda para saber. É uma coisa da cultura da instituição. Ela tem que estar, é como o professor falou, tem que estar dentro, você tem que sentir. Não é um papel frio, senão não funciona. E isso, quando ele fala toda a sociedade, ele está falando do país, então isso tem que ter sentido em toda a instituição, tem que ter liderança, tem que ter capacitação, baseado no mérito, as promoções, as indicações, e tem que ter uma abertura para você ouvir. Ter uma abertura para as pessoas discutirem as dificuldades sobre integridade no seu dia a dia, e também para denunciar casos de integridade, o que às vezes é muito difícil dentro da própria instituição. E, por último, a prestação de contas. Vejam que é uma política preventiva, mas ela fala de prestação de contas. Então, tem que ter gestão de riscos, a instituição tem que saber quais são os riscos de integridade que ela está enfrentando. O cumprimento, a fiscalização. No cumprimento, elas precisam ter consequências e as pessoas precisam entender as punições. Existe uma discussão de que punições éticas devam ficar apenas na comissão. Só que o problema é que quando as coisas ficam escondidas, você não tem a percepção que aquilo está funcionando. E não tem nada pior para uma cultura de ética e integridade de você ter uma percepção que nada adianta. E, por último, a participação de todos. Esse aqui é o modelo da OCDE. Eu trouxe um outro da CGU, que a CGU fez vários trabalhos e tem incentivado bastante a integridade pública, que chama PROFIP, que é o Programa de Fomento à Integridade Pública. Aqui vocês vão ver que as coisas se repetem. Veja como é que a CGU organizou. Essas camadas seriam as medidas. Então, ele fala de código de conduta, comunicação e treinamento, canal de denúncias. Aqui, o que eles falam da instância responsável. Por que isso é importante? Porque o cachorro que tem 2 donos morre de fome. Tem que ter o dono, tem que ter a pessoa que vai acompanhar e implementar isso daí. E aqui, por medidas de controle e as ações de remediação. Isso daí é o que a CGU chama de plano de integridade. Seriam as ações organizadas do que é o programa. Só que o programa é maior. E aí que ele fala em 4 eixos. O primeiro, a gente já falou. Patrocínio da alta administração. A instituição tem que ter. Não é o que eles falam de bottom-up. As pessoas têm que olhar para a alta administração e ver que elas estão preocupadas com isso. Também tem que ter a instância responsável pelo sistema, pelo programa de integridade, que é como eu falei, precisa ter o dono. Pode ser que ele não faça só isso, mas precisa ter a instância. A análise de risco, se eu não sei que riscos eu estou sujeita, como é que eu vou pensar em controles? Isso é muito importante. E, por último, o monitoramento contínuo, porque a gente, brasileiro, é bom de implementar e inventar um monte de coisas e não monitorar. A gente não sabe nem se está funcionando. Então, a gente precisa monitorar. E aqui eu trouxe a posição do IA, do tipo assim, tá, e quem são essas instituições, quem são essas áreas que estão envolvidas nisso, nas 3 linhas de defesa? E aqui a gente tem que entender que a primeira linha de defesa é o chão de fábrica. São as pessoas lá embaixo. É onde a gente consegue prevenir quase tudo. Porque se a gente deixar avançar, aí depois a gente está correndo atrás do prejuízo. Então, a primeira instância é o próprio gerente. A segunda são os comitês, é o comitê de gestão de riscos, inspeção, a qualidade dos serviços. A terceira linha, a auditoria interna do órgão. Essas 3 linhas se comunicam tanto com a alta administração e, no caso da auditoria interna, também com o conselho e comitê de auditoria. E correndo por fora disso tudo,
vêm os agentes externos e os reguladores. Então, por exemplo, nesse contexto aqui, o tribunal estaria correndo por fora. Todos eles têm um papel. E eu queria destacar o da primeira linha. A primeira linha é a mais eficiente delas. Normalmente, quando passa, a gente está meio que correndo atrás. E pensando nisso e no papel, o tribunal, ano passado, fez um trabalho chamado Risco de Exposição à Fraude e Corrupção na Administração Pública. Não sei se alguém já conhece, foi julgado em novembro do ano passado. Eu fiz parte da equipe que fez esse trabalho e eu queria trazer algumas coisinhas desse trabalho aqui. Os principais objetivos dele. Primeiro, foi uma auditoria operacional. Não era uma auditoria de conformidade. A gente queria ver e mapear como é que estava o risco de exposição das instituições. Então, a gente queria fomentar um diálogo sobre integridade. Começar a conversar sobre isso. Também, usar o mapa como uma ferramenta de análise, não só para o controle, mas para as próprias instituições, para que elas pudessem se olhar. E também impulsionar a melhoria. Não era conformidade. O objetivo não era falar assim, você tem que fazer isso, isso e isso. Era pegar uma metodologia e mostrar para as instituições, vocês estão assim. Se vocês querem melhorar nesse assunto, esse pode ser um caminho. O mapa, a gente queria que ele fosse visual, então fosse uma coisa fácil de você bater o olho e compreender. Também gostaríamos que ele fosse sólido, ou seja, a gente discutiu com várias pessoas sobre alguns aspectos, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, para ver se fazia sentido isso. E queríamos que ele fosse periódico, para que a gente pudesse monitorar a mudança, ver se fez sentido. É a barriga, né? Todo mundo fica preocupado. Então, a gente queria monitorar. Então, a gente era traçar um retrato e depois de um tempo voltar lá para ver se alguma coisa mudou. Com isso, um dos primeiros aspectos que a gente queria ver no trabalho era o que aumentava a exposição ao risco. Por exemplo, o risco de levar uma mordida de tubarão na praia. Acho que é mais provável em Boa Viagem do que aqui na Praia do Flamengo. Então, a gente precisava ver coisas que expunham a administração ao risco. A primeira delas, o dinheiro. O poder econômico das instituições. Instituições que têm orçamento de 50 bilhões de reais estariam mais expostas que instituições de 5 milhões de reais. Expostas pela quantidade de dinheiro envolvida, pela complexidade. Não que as instituições com menos dinheiro não teriam casos de fraude e corrupção, mas a gente pensando no risco. Só que outra coisa, muitas vezes as instituições não têm dinheiro, mas elas têm poder. O poder da caneta. O poder de regular o mercado. O poder de decidir sobre ações individuais ou ações coletivas. Então, a gente também queria esse aspecto. Às vezes eles não têm muito dinheiro, e aqui a gente não está falando só de agência reguladora. A gente está falando de gente que decide, de gente que fiscaliza, como o tribunal. A gente está falando de quem decide pelo poder da caneta. E, por outro lado, o poder econômico e o poder de regulação, que foram os nomes que nós escolhemos para o trabalho, as instituições não têm culpa, elas não têm o que fazer com aquilo. O mandato legal é dado a elas. O orçamento, apesar dela ter pedido, também é dado a elas. Então, quais eram as formas de você mitigar essa possível exposição? Os controles. E aí a gente usou o referencial de combate à fraude e corrupção do tribunal, onde ele estabelece práticas de combate à fraude e corrupção. Elas podem ser, primeira delas, preventivas, detectivas, foi assim que o referencial dividiu. Elas são de investigação, eu estou investigando um caso concreto, as de correção, quando eu já estou num processo corretivo, e por último, monitoramento.
São várias. Para o trabalho, a gente se concentrou em duas delas, as preventivas e as detectivas. Porque a gente queria as que seriam mais primárias da atuação. Com isso, a gente dividiu ele em 5 temas. Em gestão da ética e integridade, transparência e accountability, a parte de auditoria interna, e aqui a auditoria interna com foco em riscos de fraude e corrupção. Gestão de riscos e controles internos, e por último, controles na designação dos dirigentes. Então, é feita uma pesquisa, no qual as instituições participam, chama Índice Integrado de Governança, de Gestão e Governança, no qual a gente pensou as perguntas que eram relacionadas a esses temas para compor os índices. O que a gente queria? Estudar um equilíbrio, porque as instituições não são iguais. A estrutura que uma Petrobras tem que ter não é a mesma de um Instituto Federal de Ensino. Então, a gente queria comparar isso e tentar mostrar um equilíbrio, de não ficar, muitas vezes, os tribunais de contas, a gente fica focando no controle, aumenta controle, e está aí a eficiência. Você está exposto mesmo a esse risco? Será que isso é necessário? Então, isso aqui foi uma tentativa. Agora, tem algumas limitações nelas. E a primeira refere-se a gente só avaliou o desenho e a implementação dos controles. O que eu quero dizer? A gente só viu se eles estavam desenhados e implementados. Porque, às vezes, eles não estão funcionando. Porque é muito fácil criar papel, né? Criar comitê, criar portaria. Como a gente fez uma avaliação global, foram 287 instituições, não tinha como a gente fazer uma avaliação, porque essa avaliação é muito penosa e no tempo que a gente tinha, não dava para fazer. A segunda, ela está restrita ao Poder Executivo Federal. Por quê? Porque era muito difícil comparar os poderes de regulação e de econômico entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. Não há como comparar o poder econômico do Executivo com o Judiciário e o Legislativo. O orçamento não tem como comparar. Ao mesmo tempo, não tem como comparar o poder de regulação dessas instituições. O poder que um tribunal tem frente a um ministério. Então, como a gente não conseguiu encaixar, a gente deixou isso para depois. E a gente já recebeu a encomenda, tá? Saiu num acórdão que a gente tem que fazer para o Poder Legislativo e Judiciário. Principalmente para o tribunal, porque a gente também tem que se autoavaliar. E, por último, há um viés de autoavaliação que é importante dizer. As instituições responderam às perguntas. No trabalho, a gente foi em 6 estudos de caso, para ver se fazia sentido as perguntas. Mas foram só 6 estudos de caso. Então, há um viés da autoavaliação, que é importante porque, normalmente, as instituições que são mais maduras, normalmente são mais duras na sua avaliação. Então, não adianta. Não tem como você tirar isso. Ainda assim, montamos o que a gente chamou de mapa de risco. E como ele ficou montado? Uma montagem clássica de avaliação de risco que a gente já fez, mapa de calor. A gente colocou 4 faixas, variando do verde até o vermelho, com baixa exposição, média exposição, alta exposição e muito alta. De um dos lados, normalmente isso aqui a gente vê como probabilidade e impacto. É assim que a gente normalmente faz uma avaliação clássica de riscos. No nosso caso, de um lado, a gente colocou o poder econômico ou o poder de regulação, e na de baixo, a gente colocou as fragilidades no controle. Por que a gente queria isso daqui? Porque quanto maior o seu poder econômico e maior a sua fragilidade no controle, mais exposto ao risco a instituição está. Então, aqui que foi que a gente tentou fazer esse equilíbrio. E o que isso aqui virou? Virou esse mapa, que está disponível no site do tribunal. Eu até coloquei o link aqui, mas se vocês fizerem uma pesquisa, não precisa anotar, né, porque esse link não é muito amigável,
mas está disponível essa informação, onde a gente colocou as informações das 287. Rapidamente, só para mostrar algumas funcionalidades aqui do mapa, você pode filtrar pelo fator de risco, seja ele poder econômico ou poder de regulação. Não há uma combinação dos dois. A gente olha sempre um mapa pelo poder econômico e pelo poder de regulação. Você pode também classificar. Eu quero ver no mapa só os ministérios. Eu quero ver no mapa só as instituições de ensino, ou as instituições de saúde, ou as agências reguladoras. Vocês podem fazer esse filtro também. E também vocês podem procurar determinada instituição. Eu quero ver determinada instituição. Aqui também você pode fazer o download, tanto dos dados primários, que a gente usou para calcular, como também da metodologia e da figura do mapa. E por último, como vocês viram, eu coloquei pontinhos, são 287, então fica ilegível. Quando vocês clicarem em um dos quadrantes, você consegue fazer uma ampliação e ver quem está ali, se você precisar fazer um zoom. Então, essa é a ferramenta que resultou no trabalho. E, além disso, a gente também pode ver como cada instituição, um relatório individual de cada instituição. Aqui eu trouxe o nosso outlier, Petrobras, que está com um orçamento de 464 bilhões de reais. Ela tem a melhor nota dos controles de toda a administração pública, dos 287. Então, você pode ter um relatório individual da instituição, onde você pode ver ela comparada. Por exemplo, na Petrobras, ela está na classificação de estatais independentes. Então, você pode ver a Petrobras comparada com as demais, com a média das estatais independentes, e também com toda a nossa amostra. Isso você pode obter clicando aqui em baixar relatório. E o Poder Judiciário? Eu falei, poxa, eu estou indo lá no TRE da Bahia e vou falar, a gente fez isso, olha que legal, mas não tem nada a ver com vocês. Só tem o Poder Executivo. Só que vocês responderam à pesquisa. Vocês responderam o IgG. Aí eu trouxe alguns resultados do panorama do Poder Judiciário para apresentar para vocês. Ainda que eu não consiga colocar vocês no mapa. Na próxima leva eu vou ter que fazer, porque a gente recebeu a encomenda, né? Mas então, primeira coisa, eu trouxe aqui o que seria o índice de controle para fraude e corrupção. Vou explicar um pouquinho como é que é, o que significa esse gráfico. Isso aqui é o índice geral. Seria o índice geral que colocariam vocês no mapa. O que isso significa? Verde, controles aprimorados. Amarelo, controles intermediários. Vermelho, controles de início. E o vermelho escuro é inexistente. Tirou tipo 0. Quando a gente olha aqui, o que está mostrando? Que 57%, aqui são 90 órgãos, 90 instituições, ainda estão no estágio inicial do índice. O índice, ele é composto por esses outros 5. Lembra que eu falei? Gestão de integridade, transparência, accountability, designação de dirigentes. Quais foram as piores notas para o Poder Judiciário? Elas estão na gestão da ética e integridade, com 58. Gestão de riscos e controles internos. E auditoria interna. Vou trazer os resultados de cada um. Então, é só para vocês entenderem. Aquela primeira é uma composição dessas notas. E aí eu vou entrar em cada uma desses daqui. Gestão de riscos e controles internos. Mesma forma. A primeira aqui é a nota. Vou destacar esses primeiros aqui. Esse número aqui são as perguntas. Se vocês quiserem ver as perguntas, vocês podem consultar lá no mapa que tem as perguntas aqui. Mas falando de gestão de riscos, o que elas significam? Essa primeira é se as tarefas críticas estão, se você faltou o nome agora. Quando você divide as tarefas, segregação de funções, meu Deus, Renata. Eu vou falar que é a gravidez, que normalmente eu uso essa desculpa, quando minha memória já não está boa. Então, isso daqui, se as decisões críticas, a segregação de função das decisões críticas.
Essa segunda é se há uma gestão de riscos na instituição. Vejam que é muito alto. 69% ainda estava no fase inicial. Aqui, se os riscos críticos são gerenciados. Claro que podia ser maior. Se você não tem uma gestão de riscos, é claro que você não tem como gerenciar. Então, e por último, 97%, se riscos de fraude e corrupção são avaliados e existem controles. Então, a nota ruim de gestão de riscos e controles internos é causada principalmente por essas perguntas aqui. Auditoria interna. Catiúcia. Auditoria interna aqui, voltada para avaliação de riscos e fraude e corrupção. Então, é normal que a auditoria interna, já que a gente viu que não tem gestão de riscos, é normal que a auditoria interna não haja atuação. O que é interessante é que essa primeira fala da competência da auditoria interna, se ela tem a competência para fazer esse trabalho. Então, quer dizer que a maioria tem, só que não planeja e não executa ações, que são as outras duas. Então, a auditoria interna tem, mas ainda não avançou em planejamento e execução. Gestão de ética e integridade, aqui foi uma nota 58, mas chamou atenção pela diferença de desempenho nas questões. As primeiras 3 estavam ali razoável, e a nota foi prejudicada principalmente por essas 2 últimas aqui. A primeira, se existe um comitê ou comissão de ética. Confesso que essa me surpreendeu. E é bem diferente do que tem no Poder Executivo. Normalmente, essas estruturas se aparecem mais no Comitê Executivo. Eu nunca auditei o Poder Judiciário no tribunal. E confesso que isso aqui me surpreendeu, a falta de existência dessa estrutura. E quem adivinha o que é essa última aqui? 99% estão na fase inicial, sobre programas de integridade. Ou seja, 99%, e o que chama mais atenção, 90% das instituições é simplesmente inexistente. Não há. Então, é o Poder Executivo que é melhor? Não, a gente tem que lembrar que o Poder Executivo tem um mandato que eles são obrigados a ter. Então, quando você obriga, é até mais fácil que as pessoas tenham alguma coisa. E, às vezes, é até melhor que você não obrigue. Eu não vou falar isso, porque aí eu vou falar que eu não estou privilegiando. É porque não adianta a pessoa fazer por fazer. Pegando um gancho de novo no que o professor José Ricardo falou. Se não tiver no âmago, se você não estudar aquilo, vai ser só um papel que não vai servir para nada. Vai ser um papel que vocês vão olhar e vão esquecer. Ele precisa estar dentro da instituição. E aí, eu trouxe aqui algumas inspirações de por onde começar. Porque, de novo, gente, é fácil falar, é tão bonitinho falar aqui, mas na hora que vai fazer, mapear risco de integridade não é uma tarefa fácil. Primeiro exemplar é o Integridade Pública da OCDE. Eles têm essa versão em português do Brasil, que eles fazem questão de colocar lá. E também tem outros documentos, mas a maioria estão em inglês. A CGU tem vários guias, como implementar, como desenhar, como mapear. Convido a todos a entrar no site da CGU, é só colocar Controladoria Geral da União, Integridade Pública, vocês vão cair no site. Lá tem vários documentos. E, por último, o próprio referencial de combate à fraude e corrupção do tribunal, que está com essa carinha aqui agora, porque tem a 2ª edição. Então, esses 3 documentos é um bom ponto de partida. Eu quero saber mais, o que esse pessoal está falando, como é que eu vou fazer isso. Esses daqui são 3 documentos, são 3 fontes que seriam um bom começo. E por que eu estou falando disso? Porque eu espero que eu tenha convencido de que algo precisa mudar. Algo precisa melhorar e avançar nisso. E para que isso a gente consiga passar de um cenário assim para um cenário assim, a gente precisa se movimentar, individualmente e coletivamente.
Então, a ideia é que realmente isso sirva para incentivar a melhoria nos controles. Mas, de novo, não o controle pelo controle. Controle pensado, bem desenhado, que faça sentido para a instituição. Também, promover o diálogo. O que são mecanismos de integridade? Que você possa ter um espaço para conversar e falar assim, então, eu estou auditando o órgão tal, por exemplo, vou falar num conflito de integridade comum, faço uma auditoria sobre isso aqui. Aí eu falo assim, olha, vocês precisam e tal, e faço uma auditoria e com recomendações que promovam um programa de integridade, passou por tudo. Aí a instituição liga para mim e fala assim, então, Renata, a gente vai fazer. A gente queria te contratar como consultora para ajudar a gente a fazer o programa de integridade. Muitas pessoas iam falar assim, não, qual o problema? Há um claro conflito de interesses nessa situação. Eu vir aqui dar uma palestra para vocês, não tem problema nenhum, como servidora, como representante do tribunal. Outra coisa é eu vir aqui como consultora para ajudar vocês a fazer isso. Sendo que eu fiz uma auditoria aqui no TRE e falei, a estrutura de vocês está muito ruim. Então, há um conflito de interesse, mas nem todo mundo consegue ver. Por isso que o diálogo, aí você tem que falar com um colega, que às vezes é o colega que fala assim, você está doida, Renata? Você não pode fazer isso não. Porque aí o colega pode mostrar quais são as consequências disso. E, de novo, gente, monitorar as mudanças. Eu não canso de falar. Não adianta promover alguma alteração se não há monitoramento. Você não sabe se você está indo para o lugar certo, você não sabe se está funcionando, porque às vezes não está funcionando e você precisa mudar a perspectiva. Então, é preciso, vocês que estão no começo, porque essa pesquisa e esses resultados, gente, é de uma resposta de junho do ano passado. Talvez, se a gente fizesse outro, a gente deve fazer outro só daqui, não nesse ano, no ano que vem, já teria um novo cenário. Então, a ideia aqui é provocá-los, sensibilizá-los sobre o tema e entender que não adianta fazer um programa no papel. Se a gente não sentir, se não entrar na gente, ele vai ser só um papel. E é mais um papel, mais um trabalho, mais um controle para vocês terem que lidar. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Muito obrigada pela palestra. Muito importante. Eu acho que a gente conseguiu reunir aqui, falar do ser humano, da parte, né, ética como ser humano, a gente se aprimorar como ser humano nessa etapa. E aqui os mecanismos que a gente, né, como órgão público, a maioria daqui estamos servidores, a gente também não pode só depender da questão do aprimoramento do ser humano. A gente tem, como organização pública, que lida com o dinheiro público, que a gente tem que dar uma entrega efetiva à sociedade, a gente tem que estar estabelecendo mecanismos que a gente possa realmente estar direcionando esse dinheiro para onde ele se destina. Então, por isso, a auditoria interna, junto com a EGE, aqui, entende que esse evento é muito importante, porque a gente está criando esse caminho, de a gente estar conversando sobre isso, tratando disso, e aí a gente sabe que tem um caminho muito duro, né, para fazer muito trabalho, e tem que ser conversado, tem que ser dialogado, porque a gente tem que tornar isso efetivo, né? Se começa no papel, porque tem que ter um documento que oficialize, mas a gente que tem que tornar isso efetivo, né? Então, agradeço a presença. A gente vai disponibilizar um espaço para as perguntas. O microfone está disponível. Pedir para os palestrantes, agradecer imensamente esse momento que a gente teve aqui, pela disponibilidade de vocês, seu certificado. Muito obrigada, Renata. E a gente tem agora um momento para que quem tenha interesse em fazer perguntas, né, nossos palestrantes, os microfones estão aqui disponíveis. Quem tiver interesse pode sinalizar que a gente vai disponibilizar a palavra. Tem ali? Quem está? Cintia? Esse aqui.
A pergunta é para o professor Ricardo. Naquela definição do senhor falou da gente estar sendo ético, né? Então a gente tem que olhar o outro, né? Para o outro, tolerar o outro, tudo aquela, né? O que eu entendi foi isso. Aí vou fazer assim uma dúvida, um exemplo extremo. Por exemplo, se eu então aqueles atos que foram cometidos, por exemplo, lá no stalinismo, que mandou o pessoal para a Sibéria, aqueles gulags, aquilo tudo, e os nazistas. Se eu tolerar, aceitar aquilo, eu vou estar sendo ético? Esse nome é mesmo? Geraldo Magela. Geraldo? Magela. Ô, Geraldo, então, eu acho que é perfeito o teu raciocínio. Na verdade, o que eu quis dizer tem sentido na medida em que eu digo tudo deve ser tolerado, menos a intolerância. Todas as ideias e todas as práticas que produzam intolerância, essas não podem ser toleradas e precisam ser denunciadas. Então, eu tenho uma intolerância numa proporção mais extremada, como essa que você lembrou, e tenho até mesmo as pequenas intolerâncias que são produzidas no dia a dia, às vezes entre pessoas que convivem no trabalho, coisa que o valha. Essas, a ética exige que sejam, sim, denunciadas, não podem ser toleradas. Beleza. Alguém mais tem interesse em formular alguma pergunta? Pronto, gente. Agradeço a presença de todos, né? E por essa tarde, a gente teve essa oportunidade hoje. Eu acredito que é o começo, né, de um trabalho que a gente discutiu aqui, refletiu com o professor José Ricardo, com a doutora Renata também, para que a gente possa ter um conhecimento para que a gente efetive no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Né? Agradeço a presença de todos e a gente encerra o evento aqui. A gente vai disponibilizar o certificado, né, no próprio site da Escola Judiciária Eleitoral, certo? Muito obrigada a todos. Boa tarde.